O meu nome é Cabo Elson, eu falo aqui da minha querida cidade de Santa Leopoldina, Espírito Santo. E o assunto que eu vou abordar hoje, novamente, é sobre o grupo terrorista denominado Antifas ou antifascista. Esse grupo é composto por algumas organizações criminosas, as chamadas torcidas organizadas, em especial de times do estado de São Paulo, que se uniram para promover a desordem, o terror, a violência, a balbúrdia, torcidas como Gaviões da Fiel, Mancha Verde, torcidas essas que têm histórico de assassinato, envolvimento com drogas, violência, barbárie de toda a natureza que se possa imaginar. E esse grupo, essa união nefasta dessa gente, conta com a complacência da imprensa e de alguns partidos políticos, como Rede, PSOL, PT, PCdoB. E olha, senhores, que a bandeira a qual eles levantam é a bandeira da democracia e fora Bolsonaro. Essa escória humana, essas tralhas, falam em democracia como se eles conhecessem o significado da palavra. Eles se colocam como antifascistas, como se eles sequer soubessem o significado da palavra fascista. Não há um só ato que ligue Bolsonaro à ideologia fascista no Brasil. Na verdade, eles estão brigando por uma coisa que não existe, aliás, usando essa briga por uma coisa que não existe, porém como pano de fundo, porque o objetivo principal é fazer vez e voz de partido da esquerda com o intuito, claro, de sabotar o governo Bolsonaro, coisa que eles não vão conseguir. É triste ver que essa corrente criminosa tem apoio de pessoas como o deputado Glauber Rocha, do Rio de Janeiro, a Sâmia Bonfim, e esse descelebrado ex-ator pornô Alexandre Frota. Olha no que se resumiu a esquerda. O desespero é tanto que essa gente vai para as ruas com o objetivo de pregar o terror, destruir patrimônio público, patrimônio privado e afrontar as autoridades, atacar a população de bem e tacar fogo em símbolos nacionais, como é o caso da nossa bandeira. Esse grupo, Antifas, não é um caso de política, é um caso de polícia. É nitidamente uma organização criminosa formada por assassinos, traficantes, foragidos, baderneiros, gente que não sabe o que é viver numa vida social, gente que vive da violência. Basta ver o histórico dessas torcidas. Tudo isso é extremamente lamentável. E é justamente por essa razão, pela existência desses grupos com essas ideologias, que o povo está ao lado de Bolsonaro. Aonde eles passam, são como gafanhotos, procuram destruir tudo. E falando em democracia, vê se isso tem cabimento. Falei, falo e repito. Essa gente constitui uma organização criminosa, um grupo terrorista, e assim precisam ser tratados. Eles não são um movimento social e político. É uma horda de bandidos e canalhas que querem provocar o caos e a desordem no Brasil, ainda que em vão,
pois eles não têm e não terão a adesão dos brasileiros de bem. É muito estranho esse movimento. Porém, e contudo, esperando que as autoridades, que os governos de Estado e o próprio presidente da República use o seu aparato de segurança para mostrar para essa gente a mão pesada da lei. Eles não podem ser tratados como militantes políticos e partidários, membros de organização social, mas sim quadrilheiros, membros de uma organização criminosa e terrorista. Precisam ter penas duras e pesadas e diferenciadas. Além do mais, é preciso que o Congresso reconheça essa organização como uma organização terrorista, como ela nos Estados Unidos, onde o Antifas já está classificado como uma organização terrorista doméstica. E as penas para esses seus membros é muito dura, é muito pesada, porque eles tentam contra a ordem e contra a paz, contra a harmonia, provocando o terror junto à população. É lamentável ver que partidos de direita, de esquerda, melhor dizendo, dê sustentação a esse movimento nefasto. E a imprensa, por sua vez, se silencia. Engraçado, os apoiadores de Bolsonaro fazem manifestação de forma pacata, ordeira, legítima, sem atacar autoridades, sem afrontar ninguém, sem pregar violência, são classificados como membros de movimento antidemocracia. Por outro lado, essa organização criminosa e terrorista vão para as ruas intimidando pessoas, destruindo patrimônio público e privado. Essa mesma imprensa classifica esse movimento como pró-democracia. Aí a gente vê que os inimigos do Brasil não são poucos, estão vivos e são muito hipócritas. Por essa razão, minha amiga, meu amigo, fique atento a tudo e a todos. Precisamos reprovar esse tipo de atitude e forçar, usando as redes sociais, forçar os parlamentares a criminalizar essas organizações, porque eles são bandidos, desordeiros, canalhas, criminosos e terroristas. E tão canalhas quanto eles são os membros de partidos os quais o apoiam. O Brasil não merece esse tipo de gente. A luta pelo fascismo é uma luta por uma coisa. A luta contra o fascismo, entre aspas, por parte dessa gente, é uma luta contra um alvo que não existe. No Brasil não existe fascismo e nem nazismo. O que existe é o famigerado comunismo, o qual dá sustentação ideológica a esses imbecis e massa de manobras inimigos do Brasil. Contudo, acredito piamente que o Brasil e os brasileiros de bem é muito maior que essa gente. E assim sendo, rogo a Deus que ilumine o nosso presidente e abençoe a nossa nação. Minha amiga, meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo. Me ajude a chegar aos 100 mil inscritos no meu canal. E se inscreva lá no meu canal. Cabo Elson.